Oi, gente, tudo bem? Hoje, nada melhor que hoje para poder gravar esse vídeo. Na verdade, foi no dia de ontem, né? Que completou 2 anos da minha cirurgia de histerectomia. Então, ontem não deu para mim gravar esse vídeo, aí eu resolvi gravar hoje. Uma data bem propícia, bem boa, porque no dia de ontem fez 2 anos que eu fiz a minha histerectomia. E vamos lá para o meu relato. O porquê que eu fiz a minha histerectomia. Tô dando uma pausa porque ó, tô com a colinha aqui porque o papo é grande, mas eu não tem que ser meio breve, porque senão o vídeo vai correr. Então, gente, no dia de ontem, no dia 6 de setembro, fez 2 anos da minha histerectomia e assim eu fui adiando, né? Tinha que arrumar um dia propício para eu poder gravar esse vídeo. E aí eu pensava, gente, eu queria tanto relatar isso, né? Isso pode ajudar alguém, pode apoiar, pode dar mais força, né? Para as mulheres aí que tá com problema de mioma, né? Ou endometriose, é, enfim, outros problemas aí que levam à histerectomia. Então, resolvi gravar. Então, começou o seguinte: eu, eu fiz uma histerectomia porque eu já era mãe, tipo assim, eu tinha dois filhos já grandes, quase adultos, tinha 38 anos, né? Eu já era laqueada há quase 16 anos, não teria filhos mais mesmo, de toda forma, né? E o que acontece? Eu sempre sofri com muitas cólicas, muitas dores, isso veio desde a minha mocidade. Então, cólica para mim era todo mês, era um desarranjo, muita cólica e tudo. E eu sempre fazia exame, ia no ginecologista e eles mediam lá e tal, e disse que eu não tinha endometriose. E com isso o tempo foi passando, que eu não tinha, né, problema nenhum. E assim, foi uma coisa meio. Tinha que acontecer comigo? Tinha. Durante a pandemia, eu cheguei a procurar, né, quando assim tava já mais meio flexionado um pouco lá, meio que quase meio para fim da pandemia, eu procurei o centro de saúde daqui, o PSF, para fazer o exame preventivo, né, porque esse ginecologista meu, até o que fez a minha cirurgia, ele me indicava, eu sempre ia nele e tal, por algum problema, ele me indicava fazer exame preventivo a cada 6 meses. Mas durante a pandemia sabemos que não tinha como, né? A gente não saía de casa, né? Foi uma paralisação total, principalmente exames, toques, né? Então, assim, eu cheguei a procurar a menina que fazia a enfermeira, né? Do PSF, ela disse assim que era contato direto com o paciente, então ela não estava mexendo com isso. Beleza, isso foi tipo início de setembro por aí, início de setembro não, agosto mais ou menos, de 2021. Eu já não estava sentindo bem. Então, já fui procurar porque eu não estava legal. E o que eu sentia? Eu já comecei a sentir que as cólicas foram piorando, piorando, e o sangramento, o fluxo estava muito grande. E assim, eu comecei a pensar, 38 anos, será que eu estou entrando na menopausa precocemente? Será que tem alguma coisa errada, né? Será que tá acontecendo alguma coisa e tipo assim? E aí, como não tinha como eu fazer um exame nem nada, eu resolvi. Falei, mesmo com final, meio que final de pandemia, assim. Faltava mais ou menos metade do ano ainda, mais ou menos, para poder ficar bem flexionada, assim, para as pessoas, né? E aí eu procurei esse ginecologista meu, que eu já tinha ido, feito uma cauterização há uns 9 anos atrás, enfim. Chegando lá, eu nunca, né? Quando você nunca pesquisou sobre uma coisa, então você não tem muita informação. Chegando lá, cheguei, já falei pro médico, olha, eu tô muita cólica, barriga muito distendida, muito inchada. As minhas pernas, eu falei, doutor, não tô engordando, mas porque a minha barriga tá crescendo, né? E aí ele falou assim, vamos ver agora. É um doutor até japonês e é muito simpático, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas assim,
O atendimento dele é 1 hora, você fica 1 hora, 2 horas lá dentro, ele te examina tudo. E aí ele examinou tudo, examinou axila, seio, tudo. Ele falou, todos os exames que você tivesse, traz pra mim, eu levei e tal, quando eu marquei a consulta. E aí descobrimos o que era o motivo, a razão, a circunstância que estava me levando àqueles problemas todos. A cólica, barriga inchada, dor na relação sexual. Não tinha mais dia da menstruação vir. Na verdade, gente, não é menstruação. Aquele é um sangue. É um sangue, é uma hemorragia, né? Que os miomas dão. Aquilo não é menstruação. A gente fala assim, a menstruação começou a vir diariamente e sempre. O doutor me disse o seguinte, não é menstruação, é sangramento, né? Uma hemorragia devido aos miomas. E aí tá, enfim, o doutor pegou e me examinou e o que achou lá dentro? 4 miomas. E aí tinha, assim, 4, cada um com uma circunferência diferente, 4 centímetros, 3 centímetros, tinha um 4,7, sei que foram 4 miomas ao todo. E eu falei, doutor, o que eu faço agora? Porque assim, mioma, né? Eu vi aquelas bolas lá na ultrassom, né? E aí eu, tipo assim, mioma, eu nunca tinha pesquisado sobre mioma. Você nunca pesquisa uma coisa sem antes você ter passado por aquilo. Eu tinha pesquisado sobre endometriose, sobre tanta coisa, mas mioma eu nunca tinha pesquisado. Enfim, ele olhou e falou pra mim, são miomas. E o recurso é tirar o útero. Aí eu, na hora, eu falei, abri minha barriga e tirar o útero? Sim. Ele disse assim pra mim, olha, eu vou ser bem sincera com você, ele disse. Todas as mulheres, depois que termina a vida fértil dela, que tem os filhos, que faz laqueadura, o certo era tirar o útero assim que terminar essa vida útil dela, fértil, né? Porque não vai ter filho mais. O útero vai te servir pra quê? Porque não, ó, gente, é tabu esse papo de que o útero manda nos nossos hormônios, útero que manda no seu libido, não é. O útero só foi feito para gerar, só gerar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu não sou da área da saúde, tá? Não sou, nunca fiz curso da área da saúde, entendo algumas coisas de hormônio, alguma coisa assim por causa de faculdade que eu fiz. Na verdade, sou formada em biologia, eu sou bióloga, então a gente estudou muita coisa, anatomia humana, hormônio, é o que no nosso corpo que produz os hormônios, como que são regulados, enfim. E aí, beleza. O doutor disse pra mim, vão ter que tirar seu útero, o único recurso que tem é tirar o útero, e eu acho melhor a gente tirar o colo do útero também, porque aí você vai ficar livre pro resto da vida de preventivo, de infecções, né, em geral. Eu falei, beleza, né, beleza, mas tipo assim, meu Deus do céu, uma cirurgia não é fácil. Eu já tinha feito, né, cesárea, né, eu tenho 2 filhos, o primeiro foi parto normal, e na época ele tinha 19 anos, agora tem 21, né? E o outro tinha 14 para 15, ele tem 16 anos agora. Então, o primeiro foi parto normal, o segundo foi cesárea, eu sabia muito bem que era uma cirurgia. Mas eu não imaginava que essa era a cirurgia. Hoje eu falo sorrindo, porque as coisas passaram, mas enfim, vamos lá, vai chegar nesse ponto ainda. O doutor me propôs, olha, vamos fazer a esterectomia. Beleza, esterectomia. Nunca nem tinha visto falar também no nome. O que consiste em tirar o útero e o colo do útero? É só isso que tem problema, doutor? Só? Só? Beleza. Então tá bom. Aí eu quis fazer particular. Olha, vamos fazer particular? Porque vai sair mais rápido, você confiança no doutor, vai sair rápido, vai te tratar. Nossa, sabe? Aquele papo de que acha que particular é mil maravilha, que não vai dar problema nenhum e que tudo vai dar certo, enfim. Mas assim, apesar que eu já fiz muitas coisas pelo SUS e fui muito bem atendida. Mas sabe aquele papo? Eu quero fazer rápido, então, tipo assim, gente, eu descobri os miomas com 10 dias, 10, 11 dias, eu já tava na mesa de cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia no dia 6 de setembro de 2021. Tava lá na mesa de cirurgia. Tá, vou dar só uma pausa aí. Minha cola. Enfim,
O doutor me explicou tudo, me propôs, beleza, vamos fazer, vamos marcar, já pediu o exame. Assim, vou ser bem sincero com vocês. Já me conhecendo, né, tinha todo o meu histórico lá de consultas e tal, preventivo com ele, tinha feito uma cauterização uns 9 anos atrás com ele. Então, a única coisa que ele me pediu para fazer a cirurgia foi um exame de sangue para ver se eu tava com anemia, e eu estava com anemia. Eu acho que 90% das mulheres, né, ou mais, que faz a esterectomia tem anemia. Por quê? Sangra demais. Sangra, 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 dá anemia. E ele me pediu um exame de sangue só para ver como que eu tava a minha anemia. Um de diabetes e um lá que eu esqueci agora, que é tipo uma um negócio lá que sobrecarrega o rins. Eu esqueci agora o nome, tá? Enfim, me pediu 3 exames e o risco cirúrgico. Fiz o risco cirúrgico, beleza, deu tudo certinho. Fiz os exames, levei pra ele, marcou a minha cirurgia, bora operar, bora. Cheguei, me internei e na época era, né, ainda tava um tempo do Covid. Teste do Covid para entrar no consultório do doutor. Teste do Covid para dar entrada no hospital. Ai, mas fiz muitos testes. E eu tinha dado Covid já 2 vezes, já tinha feito teste, enfim. Foi aquilo. Enfim, gente, e daí, de entrada no hospital, no dia 6, às 9 horas da manhã, e fui até acompanhada pela minha sobrinha. E aí, quando foi por volta de umas 9h40, mais ou menos, eu fui para a mesa de cirurgia. O procedimento, né, é o que vocês também vê em outros relatos pela internet. A anestesia usada em mim foi a anestesia AHAC, né? E foi tudo normal, a minha pressão é 9, minha pressão é 10, minha pressão não alterou, fiquei de boa a cirurgia inteira, fiquei acordada, não senti nada. Foi mil maravilha a cirurgia. Eu não tenho noção, assim, tipo, quanto tempo demorou? Eu acredito que demorou por volta aí de quase 1 hora só. Que foi o cirurgião, uma doutora acompanhando ele, porque esse médico, esse ginecologista meu, ele já tem 80 anos, mas agora eu acho que ele tá aposentando, mas ele é muito conceituado na região. E aí ele foi acompanhado, teve a equipe e tal, e aí acompanhado de uma outra doutora. E aí fez tudo, aí foi 1 horinha, beleza, acabou tudo, né? Falou assim, vamos fechar ela, fechou. E eu acordado o tempo todo, eu falava assim, doutor, né? A gente com medo de deixar, esquecer alguma coisa pra trás, né? Doutor, Deus usava a minha boca, gente. Às vezes a gente fala assim que às vezes Deus nos usa pra muita coisa, Deus usava a minha boca. Lá na frente eu vou explicar por quê. O tempo todo eu falava assim, doutor, olha os meus ovários. Porque assim, eu nunca fui uma mulher que eu tinha facilidade em engravidar. De um filho pro outro, eu fiquei quase 5 anos sem tomar anticoncepcional, nunca tomei anticoncepcional na vida, e eu não engravidava, né? Então, olha meus ovários, eu já tirei minhas trompas quando eu fiz a laqueadura, que minhas trompas eram esponjosas, e eu não engravidava com facilidade, então tive 2 filhos porque tinha que, sabe, foi um milagre na minha vida, graças a Deus, pela vida dos meus 2 filhos. E então, olha meus ovários. Eu falava o tempo todo com ele, olha meus ovários. E aconteceu que ele falava comigo o tempo todo assim. E eu acordada lá, anestesiada, mas minha mente estava super ligada, acordada o tempo todo. Não recebi nada pra me ficar meio dopada, nada. Eu gosto de ficar acordada pra ver tudo que vai acontecer. Se tiver acontecer alguma parada lá, minha filha, algum bagulho lá, eu vou estar vendo, se eu, né? Mas enfim, gente. Não acontece nada, tudo ocorreu tudo certo, enfim. Eu falava com ele, doutor, olha meus ovários, porque eu nunca tive uma saúde muito legal. Tanto ele, o meu cirurgião, meu ginecologista, como a médica que tava ali, não sei se pela idade dele também, não sei, acompanhando, ela falava, fica tranquila que seus ovários são todos sadios. Seus ovários estão bons, mulher, por que você tá com isso, né, na cabeça? E aí eu falava, e eles falavam, não conversa muito não, mas eu falava, eu não tenho muita saúde, isso e tal, enfim. E aí, vamos fechar ela. Fechou, beleza, colocou aquela bendita, aquela sondinha lá, eu ia até falar, colocou a sondinha antes da anestesia, muito desconfortável, mas colocou, enfim. E aí, terminei, ele disse. Ele falou assim, ó,
Mais tarde a gente se fala. Isso era 9 e poucos da manhã, né? Quando começou a cirurgia, quando terminou, não tem nem base mais. Sei que foi 1 hora, mais ou menos 1 hora e pouquinho. E aí eu fui pra sala de recuperação. Hoje em dia todo mundo fica naquela sala de recuperação. E aí começou. Quando passou-se assim uns 45 minutos, eu comecei a sentir que minhas pernas já começavam a mover, os pés também, enfim. Eu comecei a voltar da anestesia. Quando eu comecei a voltar da anestesia, o tempo começou a fechar pra mim. Literalmente fechar. Eu não quero colocar medo em ninguém que vai fazer essa cirurgia, porque cada organismo é um organismo. Eu vi vários vídeos na internet, então assim, cada organismo é um organismo, cada pessoa reage de uma forma. Eu não sei o que aconteceu. Sei que quando a anestesia acabou, o tempo fechou pra mim. Eu sentia tanta dor que eu não conseguia ficar parada. E aquilo foi, eu fui suando tanto as costas de dor, que eu fiquei até preocupada, minha pressão elevar, subir, sei lá, dar algum problema, né? E aí eu comecei a mover as pernas, então eu comecei a apressar a enfermeira para me mandar pro quarto, porque lá na sala de recuperação da anestesia, eles não fazem a medicação para dor, pelo menos ali não fizeram, né? Eu não operei nessa cidade que eu moro, eu operei numa cidade a 300 quilômetros daqui, porque é uma cidade mais que tem hospitais mais capacitados, enfim, tudo isso. Enfim, e aí eu comecei a sentir muita dor, e aí eu comecei a apurar, enfermeira, me leva pro meu quarto, eu tô mexendo a perna. Então eu sempre tentava mostrar pra ela que queria voltar pro quarto. Aí me levaram pro quarto. Quando chegou no quarto, eu falei, enfermeira, pelo amor de Deus, tô sentindo muita dor. Gente, a dor que eu sentia era muito forte. Muito. 100 cesáreas, 100, 200, não compara a dor que eu senti. Eu costumo dizer assim, a dor que eu senti depois que passou a anestesia foi uma dor como se tivesse entrado um furacão dentro de mim, arrancado as minhas vísceras assim, e saísse. E aí, sabe, eu não sei se tava queimando, ardendo, ferroando, latejando, doendo. Foi uma dor terrível. E assim, eu liguei numa coisa, tipo assim, os bisturis hoje em dia são muito elétricos, assim, sabe? Eles vão cortando e cauterizando. Então, durante a cirurgia, eu notei isso, que ah, eu via fumacinhas e tal durante o processo da cirurgia, que o bisturi do doutor era elétrico, então ele ia cortando e cauterizando, porque eu sentia cheiro de queimado, de carne queimada, e fumacinha e tudo mais. E aí, sabe, por isso. Aí eu comecei a ligar, falei assim, vai ser por causa que... Mas foi muita dor, muita dor. Enfim, vieram, aplicava tramal em mim, toda hora que eu falava, eu tô morrendo de dor, aplicava tramal. E aí o tramal ele é muito forte, né? Dava muito suor em mim, eu suava demais, sentia muito calor e aquela onda de calor em mim, mas aí a dor fingia que dava uma passadinha e voltava. Uma coisa que eu não falei nem com ninguém, nem com as amigas minhas na época, foi que durante os 3 dias que eu fiquei internada, durante 3 dias, eu tomei tramal os 3 dias, tomava dipirona com Dexa, tomava muita coisa que eu sentia muita dor durante os 3 dias e eu senti muito enjoo, muito enjoo. Eu não comia, eles levavam comida pra mim e aí a minha sobrinha acabava que comia a comida dela e comia a minha comida. Levava sobremesa, não comia. Levava lá, sei lá, hospital particular eles tratam a gente bem nessa parte de alimentação, essas coisas. Não que o público não trata, mas fui muito bem tratada lá. E eu não conseguia comer porque eu sentia muita ânsia. Eu pensava assim, se eu comer eu vou voltar. Enfim, foi um caos durante 3 dias no hospital. Foi muito complicado, muito. E aí veio o enfermeiro ainda no primeiro dia da cirurgia, tirou a minha sonda. Eu estava inchada, que eu tinha tirado o útero e o colo. Até aí eu tinha tirado o útero e o colo, né, minha amiga? Mais pra frente o babado e a gritaria vai ser pior. E aí, enfim, a enfermeira veio, tirou minha sonda. Aí pronto, aí o tempo fechou pra mim que eu não urinava. E o doutor tinha deixado claro que não era pra tirar minha sonda. Foi no meu quarto e falou, não deixe tirar sua sonda. Só amanhã no primeiro banho vai tirar sua sonda, mas vai tirar só a sacola e vai ficar com a borrachinha amarrada na perna até no dia da alta. Aí sim eu vou tirar, porque você vai estar desinchado, só urinar de boa. Mas não, fizeram o favor de ir lá,
Eu falo rápido assim mesmo, tá, gente? Fizeram o favor de ir lá, tirar a minha sonda, e aí a bonita que não mijava mais. Não conseguia fazer xixi de maneira alguma, me levava pra ducha, e eu morrendo de dor, não conseguia. E a cama dessa altura, não sei pra que aquilo tudo. E aí eu descia aquela escadinha e subia aquela escadinha da cama, descia. Vamos pra ducha, volta da ducha, vamos pra ducha. Eu não conseguia urinar. Não podia nem fazer muita força também, porque, assim, por causa da costura no fundo da vagina, eu tinha muito medo de estourar os pontos, né? Enfim, não consegui urinar de jeito nenhum. Aí eu fui, reclamei, chamei a chefia lá dos enfermeiros padrões, que não sei se é Rafael o nome dele. Sei que foi muito simpático, acabou até virando amigo nosso lá. Ele era chefe da equipe de enfermagem, ele veio e ele teve, assim, uma delicadeza, sabe, assim, a pessoa ser humano, te entender, coisa que as outras enfermeiras não tinham feito. Agradeço de coração, só que eu não lembro o nome dele, mas vou agradecer o resto da vida. Ele veio e falou pra mim, deixa eu apalpar. Aí ele apalpou a minha bexiga tava dura, já que já havia muitas horas que eu não fazia xixi. E ele falou, vamos passar outra sonda em você. Aí foi pra lá, demorou, ligou pro meu médico falou mesmo que não tinha dado, não tinha deixado eles pra poder tirar minha sonda naquele dia, né? E enfim, passaram outra sonda, não deixei tirar aquela sonda também, só no dia da alta, beleza. Aí eu não conseguia alimentar, minha pressão ficou muito baixa, eu não contava pra enfermeira, comi uma coisinha aqui, outra lá, uma fruta, um bolo, uma maçã, coisa assim. E eu tomava Dramin pra vômito, sei que tem 2 pra vômito, eu acho que é Dramin. No soro, durante os 3 dias que eu tava lá, eu chegava e falava, isso aqui é pra vômito. Aplicava, todos os 3 dias. Enfim, no terceiro dia já tava um pouquinho melhor, me deram alta, fui embora pra casa. Vim embora pra minha casa, na verdade, né? E aí que o babado, a confusão e a gritaria começou. Pois é. O que acontece? Vim embora pra casa, né? Tomando meus medicamentos. Eu não melhorava, eu não sentia assim melhora. As dores começou tipo dar uma melhorada ali. A minha cirurgia com 8 dias, eu tava bem sequinha pro lado de fora. Fui no posto, tirei os pontos. Com 8 dias, tava bem sequinha já, sabe assim? Por fora, meu bem, tá bem sequinho, cicatrizado, mas por dentro da gente, a gente tem que ter na mente que é quente, úmido e irrigado, entendeu? De sangue, de lá por dentro, sabe como é que funciona? E não cicatriza fácil, então, mas por fora tava beleza, mas eu não fiz nada de arte, tirei os pontos, vim embora pra casa, mas eu continuava tendo dor, e a dor generalizou do lado esquerdo da minha barriga, muita dor, muita, e não era pouca, e a dor descia pra perna, e aí, pra resumir, pra esse vídeo não ficar meia hora, que vai ficar, gente, conforme as dores foram piorando, eu recebi a visita dos parentes e tal. Uma cunhada minha chegou e falou assim, Mary, tem alguma coisa errada com você, Mary. Não tá normal, você tá muito magra. E porque eu tava sentindo muita dor e muito remédio forte. Eu tomava, a equipe aqui da saúde do meu município faz atendimento na casa da gente, porque aqui tem 2.000 habitantes, 3.000, 4.000 por aí, pequenininho. Eles aplicavam tramal em mim quase todo dia e minha dor melhorava. Aí uma cunhada minha, a Cida, agradeço muito ela de coração, né? Que Deus abençoe ela grandemente. Ela falou, Mary, ela abriu minha mente, meus olhos. Tem alguma coisa errada com você. Vai atrás, vê o que tá acontecendo. Eu não tinha voltado no retorno do médico. E aí, como que eu voltava no retorno do médico? 300 quilômetros da minha casa. Tem que pegar metade de estrada de chão, metade de asfalto. Eu não conseguia voltar, eu sentia dor demais. Não tava normal. Eu tinha 90 dias de operada, não conseguia voltar no médico no retorno. Mesmo assim, falei, ou eu morro ou eu volto no retorno. Resolvi voltar no retorno, com toda a dor. Cheguei lá, quando o doutor bateu o olho em mim, que eu tava com o vestidinho solto, amiga, porque na barriga não podia encostar nada. O doutor olhou e falou assim, não tá normal. E essa barriga aí? Falei, doutor, desde o dia que eu fui embora, tem 90 dias, eu não melhorei. Aí ele já preocupou, ele já não vem aqui, já passou na frente de uns pacientes que estavam lá para consultar. E o meu, no caso, já tinha vencido o prazo de retorno, mas ele passou na frente. Fez uma ultrassom em mim. Amiga, quando fez a ultrassom, o que ele achou dentro de mim de novo? Uma bola.
uma bola desse tamanho, tamanho de um ovo de galinha, grande. Aí ele ficou pasmado. Quando ele falou assim pra mim, achei uma bola que eu vi, meu chão abriu. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, o que que é isso? Eu já tinha feito biópsia das peças que eu tinha, que opera, dá a peça, leva, faz biópsia, eles entregam pra gente, entregou o útero, colo do útero e tal. Fiz biópsia, está tudo certo a biópsia. Então eu falei, não é doença ruim, mas o que que é? Aí ele falou pra mim assim, olha, eu acho que duas hipóteses. Ou esqueci alguma coisa dentro de você, uma gás, e ela infeccionou, por isso que tá doendo muito e tá latejando tanto pra frente como para suas costas e desce essa dor. Ou isso é um sistema hemorrágico no seu ovário. Ah, minha amiga, mas eu falei, não, doutor, não pode ser, né? Eu tive aqui 90 dias, não havia isso aí. Ele falou, alguma coisa aconteceu, eu já quero que você interna hoje pra poder fazer nós abrir você e fazer. Não, quando falou em abrir minha barriga, eu falei, pelo amor de Deus, abrir de novo, já sofri tanto, abrir de novo minha barriga. É o único recurso. Aí eu já pensei, nossa, falei, não tem como fazer por sucção, sei lá, né? Uma agulha. Ele falou, não, não tem como, só abrindo. Eu falei, doutor, minha barriga dói tanto, é tão dolorida, que eu não visto roupa. Até o vestido ficar roçando a minha barriga, eu sinto dor. Não consigo. Nem vai pegar anestesia, tá inflamada. Ele falou, não tem nada inflamado aí. Aí mandou deitar de novo, passou o dedo em cima do meu corte, assim, ó. Sentiu que lá por dentro já não tinha mais, já tudo cicatrizado, né, a carne. Ele falou, dá certo, senhor, eu quero que você interna pra fazer outra cirurgia. Meu pai, eu queria morrer naquele momento. Meu chão abriu. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E eu já comecei a entrar em desespero, meu chão abriu, eu tava só no retorno. E eu falei, não, não quero, vou embora pra minha casa. E ele, você não pode ir, porque isso é perigoso estourar. Se for um sistema hemorrágico que vai estourar, não tem por onde o sangue vazar, porque tá lacrado o fundo da vagina, vai te dar uma hemorragia. Aí sim você vai ver o que que é, piora, né? E aí, enfim, vim pra minha casa de teimosa. Meu marido super brigou comigo, porque você não ficou lá agindo e ficar internada mesmo, você queria levar roupa pra quê? Enfim, gente, isso foi na sexta-feira. Na segunda nós voltamos, mais teste de Covid, teste em mim, teste no meu marido, entrei. Não precisei fazer mais exame nenhum, porque os de 90 dias ainda tava tudo ok. Abriu minha barriga novamente, no mesmo horário, às 9h30, 9h40. O que é que tinha dentro? O meu ovário esquerdo, que eu tanto durante a cirurgia eu falava, olha meus ovários, doutor, olha meus ovários, sabe? Quando Deus tá falando na sua boca. E ele falou que tava tudo ok? Não tava tudo ok. Meu ovário esquerdo tinha um sistema hemorrágico desse tamanho, enorme. Aí quando abriu, ele tirou e colocou na palma da mão e falou pra mim, olha o tamanho que eu tirei o cisto hemorrágico de você. Não é uma gase, não é nada, é um cisto. Então eu vi. O cisto hemorrágico, ele é mole, cheio de sangue, que na verdade ele é irrigado por sangue, né? Ele parece como se fosse um ovo sem casca, uma pelinha fina. E aí eu pensei, tipo, graças a Deus que era um cisto hemorrágico ainda, né? Não era, né, uma gase, não ia dar infecção nem nada. Enfim, fecha minha barriga novamente. Volta, Mary, toda a recuperação novamente. Tomar todo, ficar 3 dias no hospital. Aí meu marido já tinha ido comigo. E assim, quando eu descobri, ele mostrou pra mim que era o cisto hemorrágico, não houve nada de pagamento de novo. Falei, tipo assim, eu já tava, ele falando comigo e eu já pensando, doutor, queria cobrar novamente de mim outra cirurgia? Vai, isso cabe processo, né? Tipo assim, eu paguei pra ele abrir minha barriga e tirar tudo que fosse que tivesse errado lá dentro. Mas não, ficou-se pra trás um bendito de um cisto. Ele, muito profissional, me deu a palavra dele que aquilo não estava dentro de mim quando ele fez a minha cirurgia. E realmente, assim, lembrando de quando ele fez a primeira ultrassom que nós descobrimos os miomas, não havia aquela bola lá, gente. Senão ele tinha visto, eu também tinha visto, não havia. Eu não sei como, com 90 dias, depois que tirou meu útero e o colo do útero, com 90 dias, o meu ovário, se é que tinha um cisto, era minúsculo, aquele cisto, ele inchou rapidão, ele cresceu, ele irrigou de sangue e ele ficou desse tamanho com 90 dias. E aí, beleza, tirou tudo. E aí, eu já comecei a melhorar depois dali. Fui pro meu quarto, já não foi mais aquela, sabe, aquela babado, gritaria, confusão, não foi mais. Meu esposo estava comigo e o doutor já, assim que eu fui pro quarto, ele foi lá, conversou com meu esposo e falou que a gente não ia arcar com nada de gasto do hospital, nada mesmo, nem com nada.
Porque se fosse, eu teria processado ele, sei lá, não sei. Eu pensei, a primeira coisa que veio pela minha cabeça. Enfim, recuperei da segunda cirurgia, não foi fácil. Foram 2 anestesias, 2 vezes a barriga aberta em 90 dias. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Foi trevas, trevas. Eu rezava, eu pedia a Deus, eu pedia tudo, a Nossa Senhora. Eu fiz, sabe, tudo quanto é tipo de voto. Vocês não têm ideia. Nossa, é assim. Tem aquele ditado que fala: você não vai pela dor, você vai pelo amor. Mas eu sempre vou, eu sempre sou uma pessoa muito assim que frequenta a igreja, né? Não vou falar que eu sou religiosa, que eu não sou. Eu pratico religiosidade, né? Então, eu vou sempre à igreja. Então, assim, gente, eu pedi muito a Deus na minha recuperação e não foi fácil. Foram 2 hacks. Eu não sei se eu tive uma reação com a anestesia segunda ou se foi durante o procedimento da anestesia ou se foi o medicamento da anestesia que eu falo pra vocês. Ontem, na verdade, fizeram 2 anos de cirurgia e eu tenho muita dor na lombar ainda. A dor não passou. Assim, com o passar dos anos, de 2 anos, melhorou-se uns 70%. Mas 30% ainda sinto de dor. Se eu esforçar, se eu trabalhar e tal. E eu guardei muito. Eu guardei tipo um ano. Eu não limpava a casa. Durante 6 meses eu não cozinhava. Meu marido aprendeu a cozinhar, fazer café. E pensa no café gostoso que ele aprendeu a fazer, hein? Enfim, ele já cozinhava, mas aí ele fazia tudo pra mim. Aí roupa era fácil, colocava na máquina, a máquina faz tudo, você põe no varal. E ele limpava aqui a casa no sítio, então a casa é muito grande, as áreas tudo muito grande. Ele limpava, fazia tudo. Só que a demora em sarar, principalmente nós mulheres, que a gente é muito emocional, não é racional, é que a gente quer fazer as coisas, a gente quer levantar, quer fazer, a gente chora por estar... ia falar inválida, gente, não é inválida, mas incapacitada de fazer os nossos deveres de todos os dias. E a gente, assim, tem que ter o psicológico muito forte para tudo que eu passei e para todos que muitas pessoas, muitas amigas nossas, né, passa, porque você não pode vestir as roupas que você vestia. Você vai ter a barriga inchada durante 1 ano ou mais, porque eu ainda tenho, ainda tem vezes. Eu não como tem 2 anos, eu não como pão francês, muita massa, essas coisas assim que dá mais inchaço abdominal. Eu tenho assim, tipo uma pancita, sabe? Uma pancita assim que eu não tinha antes, eu tenho. Então, fiquei muito tempo com uma pochetezinha, mas aí eu aprendi a fazer umas drenagens, amiga. Façam em casa umas drenagens com a mão mesmo, o YouTube ensina. Com a mão, ajudou muito. A pochete sumiu, mas a gente fica com um buchinho, tipo um buchinho mais baixo, mais quebradinho mais pra baixo. Fiquei. Então, mas assim, eu peso 48 quilos. Eu sou magrinha. Mas mesmo assim, a gente fica aquele, né? Não tinha e agora eu tenho, então fiquei com isso. Vou falar rápido aqui umas coisinhas que eu fiquei, já que eu já relatei todo sobre a minha cirurgia. Eu fiquei, gente, olha, eu fiquei com muita... a parte da minha virilha anestesiada. Gente, tem dias que não tá anestesiada. E tem vezes que eu fico 15 dias com a parte da a minha virilha aqui, descendo pra coxa, anestesiada até hoje. Eu não sei se é muito soro que eu tomei na cirurgia, que eu fiquei muitos, assim, tipo, 45 dias depois da cirurgia, eu tive tipo um papo, assim, do lado da minha coxa. Um papo que era um papo de água, que era uma retenção do soro que eu tomei demais lá, porque era um soro atrás do outro com medicamento. E o pau, porque caiu a folha, né? E aí, em cima da minha cirurgia, tem 2 anos, eu acho que é normal, né? Porque da cesárea também tinha ficado anestesiado até hoje. E muita dor na lombar eu tenho, muita dor. Eu falo escadeira, tá? Mas muita gente entende por escadeira, tá? Mas é a lombar. Muita dor na lombar eu tenho até hoje. Eu vou sair pra festa, eu comprei, né? Aquelas cadeirinhas de abre e fecha, tipo cadeirinha de praia. Tenho, me acompanha, minha amiga. Põe no carro, não tiro pra nada, onde que eu vou, carrego, porque eu não consigo ficar sentada assim em qualquer lugar, tipo que eu não encosto as minhas costas, sabe? Sempre tem que ter uma almofadinha aqui. Até hoje isso. Mas assim, já voltei pra minha vida normal.
E uma coisa que, assim, o vídeo tá ficando enorme, mas eu quero deixar claro aqui que a histerectomia, amigas, não atrapalha. A histerectomia não deixa a gente oca, não existe. Isso é tabu. Isso é coisas de pessoas, assim, que no tempo de hoje, se ainda fala isso, é porque tem a mente muito fechada. Histerectomia não deixa ninguém gelada. Histerectomia não deixa a gente oca. Não esfria, não acaba a libido nem nada. O que acontece que quando se tira os ovários, no meu caso, já tem 2 anos, só que eu ainda não comecei a fazer reposição, não fui na ginecologista ainda, porque não estou sentindo nada referente à minha cirurgia. Mas quem perde libido, é, quem perde libido, quem tem fica com a cabeça meia, né? Pode ser psicológico, pode ser por causa da falta dos hormônios que os ovários estavam produzindo. Como eu fiquei com um ovário, o doutor falou que esse ovário ia ficar um bom tempo. Fiquei só com o ovário direito agora, amigo. O resto não tem mais nada dentro da barriga, não. Tirei o útero, colo do útero e trompa já não tinha mais. Tirei o ovário esquerdo, fiquei só com o ovário agora. Enfim, esse ovário ainda tá dando conta do recado. Só que de uns 15 dias pra cá eu comecei a sentir algumas coisinhas meio estranhas, assim, que eu não sentia antes, mas eu vou procurar um ginecologista semana que vem, né? Já tô pesquisando a melhor e ver, fazer as minhas medições hormonais certinhas, que é isso que tem que fazer, não pode comprar nada pela cabeça. Aí vai lá e tem um maluco lá, Deus, desculpa aí, gente. Tem um profissional lá de farmácia que te vende lá, mas não pode, tem que fazer, tem que ir no ginecologista, fazer os exames adequados, a medição dos hormônios e ver o que tá acontecendo, tá? E que eu tinha que dizer isso e que hoje eu tô bem, não sinto nada, eu não fiquei oca, não sinto nada como se tivesse tirado alguma coisa dentro de mim. No pós-cirúrgico eu tive muita queda de cabelo, corto o cabelo curto tem muito tempo, mas eu tenho muito cabelo, graças a Deus eu tenho muito cabelo, cai, mas nasce outros. E é isso, não tive outros problemas, nada, só por causa dos 2 procedimentos que eu fiz. Eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, muito tempo com a cabeça meio entrando em parafuso, não tem? Mas devido a tudo que eu passei, dor, recuperação, depois outra cirurgia, e depois isso, aquilo, agora eu acredito que umas coisas que começou a acontecer é referente à minha queda hormonal, né? Porque agora eu tenho 40 anos e agora eu devo sim procurar um profissional, ver o que tá acontecendo comigo, vamos medir meu hormônio e vamos ver o que tá acontecendo, porque vida agora. Mas a minha vida mudou 100%, não tô tendo problema na minha relação, dor de relação, falta de tesão, nada disso não acontece comigo mais. Estou bem e saio, danço, vou pra tudo quanto é lugar, evito coisas que enchem minha barriga, enfim. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. E se tiver alguma dúvida, eu gravo outro vídeo, porque eu falo demais, já falei esse tempo todo. E às vezes não ficou alguma dúvida aí, mas até a próxima e é isso. O relato da minha cirurgia, qualquer coisa eu faço outro vídeo, tá? Pra tirar algumas dúvidas de mais algumas meninas aí. Ok, gente? Muito obrigada. Um beijo.